E se? E se você fosse o seu melhor amigo? Imagine se, ao invés de se cobrar incessantemente, você fosse capaz de tratar a si mesmo com a mesma compreensão, carinho e empatia que dedica aos outros. Talvez você pudesse se ver com mais generosidade e menos crítica, reconhecendo suas qualidades e respeitando seus limites. E se você fizesse por si mesmo tudo o que faz pelos outros? Quantas vezes você coloca as necessidades dos outros à frente das suas, dando tudo de si e esquecendo de si mesmo? E se você redirecionasse essa energia, esse cuidado, para os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades? O que aconteceria se você se permitisse ser sua própria prioridade, sem se sentir egoísta por isso? E se o empenho que você tem em tentar não desapontar os outros fosse empregado em tentar não se desapontar? Muitas vezes a pressão para corresponder às expectativas alheias pode ser esmagadora. E se você começasse a se questionar, eu estou fazendo isso para mim ou para os outros? E se ao invés de se preocupar em ser o que os outros esperam, você se preocupasse em ser fiel a quem você realmente é, em manter a sua integridade, mesmo que isso signifique, às vezes, desapontar quem quer que seja? E se o valor que você atribui a ser útil para os outros fosse redirecionado para ser útil para os seus próprios sonhos e propósitos? Em muitas ocasiões, acreditamos que a nossa utilidade está atrelada ao que podemos oferecer aos outros. Mas e quando começamos a refletir sobre o que realmente queremos realizar por nós mesmos? Os seus sonhos são importantes. E se você se permitisse investir no seu próprio crescimento, da mesma forma que investe nos outros, o que poderia acontecer em sua vida? E se, em vez de buscar incessantemente pela aprovação dos outros, você começasse a busca pela sua própria aprovação? Não seria libertador viver sem precisar da validação constante dos outros, de se sentir suficiente por simplesmente ser quem você é? E se você olhasse para dentro de si e se aceitasse, com todas as falhas e imperfeições, sem precisar que o mundo dissesse, você está no caminho certo? Talvez ao invés de olhar para fora, você passasse a olhar para dentro e fosse capaz de reconhecer o seu próprio valor. E se a visão que você tem de que os outros estão avançando enquanto você pensa estar estagnado, fosse voltada para reconhecer que você está onde precisa estar para começar a avançar? Muitas vezes, a sensação de estagnação vem do medo do futuro, da pressão que sentimos ao olhar para os outros e ver o que achamos ser um progresso. Mas e se a sua jornada for única e a sua pausa for simplesmente uma preparação necessária para o próximo passo? Talvez, ao invés de se comparar, você pudesse se concentrar no que está aprendendo e se transformando enquanto espera o momento certo para agir. E se, em vez de comparar seu caminho com o dos outros, você reconhecesse que cada passo que deu até aqui é um triunfo? Quantas vezes você deixou de valorizar suas conquistas, acreditando que eram pequenas ou irrelevantes? Mas cada um dos passos que você deu até agora é seu. Eles representam suas batalhas, suas escolhas, suas superações. Se você olhar para trás com mais carinho, verá que ao longo do caminho, você foi capaz de enfrentar desafios e crescer, e isso é motivo de celebração. E se você tivesse com você a mesma paciência que tem com os outros? A tendência de sermos mais duros com nós mesmos do que somos com os outros é uma realidade comum. Mas e se você olhasse para si com mais compaixão, reconhecendo que, assim como os outros, você está em constante evolução e aprendizado? O caminho da autocompaixão é longo, mas ele pode começar com um simples exercício de ser gentil consigo mesmo. E se o desejo de pertencer a um grupo fosse substituído pelo desejo de pertencer a si mesmo? A busca pela aceitação externa é um instinto humano, mas e se você se permitisse estar em sintonia com a sua essência, sem precisar se encaixar nas expectativas de um grupo? O pertencimento mais importante é aquele que começa dentro de você, quando você se reconhece e se acolhe. E se, ao invés de procurar o amor fora, você decidisse oferecer a si mesmo um amor incondicional, independentemente das circunstâncias? Quantas vezes você se sentiu incompleto, buscando amor e aceitação nos outros, esperando que isso preenchesse um vazio? E se você oferecesse esse amor primeiro a si mesmo,
sem esperar nada em troca, permitindo que você se tornasse seu próprio refúgio e fonte de acolhimento? E se a forma como você julga seus erros do passado fosse substituída por um olhar compassivo e paciente para tudo o que você já superou? O peso do arrependimento e da culpa pode ser esmagador, mas e se, ao invés de se punir por tudo o que não deu certo, você olhasse para suas experiências passadas com paciência e compaixão? Afinal, o que você já viveu também foi um aprendizado, e cada erro é uma oportunidade de evolução. E se toda a força que você coloca para não desmoronar fosse transformada na liberdade de abraçar a sua vulnerabilidade e, finalmente, permitir-se ser humano? A vida, com seus desafios, pode parecer que exige de você uma força inabalável. Mas e se a verdadeira força estivesse na capacidade de ser vulnerável, de reconhecer suas fraquezas e, ao aceitá-las, encontrar uma força ainda mais profunda? E se ao final de cada dia, a pergunta mais importante fosse: hoje eu fui fiel ao que realmente importa para mim? Muitas vezes, nos perdemos nas exigências externas e nas pressões do dia a dia. Mas e se a verdadeira medida do sucesso fosse se perguntar se você foi verdadeiro consigo mesmo? Se a vida fosse menos sobre atender às expectativas dos outros e mais sobre ser fiel ao seu próprio coração, o que mudaria? Por que você não muda a forma como vem se tratando? Às vezes, a maior barreira para o crescimento é a forma como nos tratamos. O que aconteceria se você começasse a se olhar com mais cuidado, sem se cobrar excessivamente, mas se permitindo crescer de maneira saudável? Quando é que você vai parar de fingir para si mesmo que está tudo bem, enquanto esconde partes de você que clamam por mudança? A autenticidade começa com a coragem de se olhar com honestidade, de admitir que, às vezes, não está tudo bem, e isso não faz de você menos digno ou menos forte. Quando é que você vai perceber que a sua vida não muda se você continuar repetindo os seus dias da mesma forma? O verdadeiro despertar acontece quando você entende que, se nada mudar, nada se transformará. O que você faz hoje define o seu amanhã. Quando é que você vai perceber que, a cada desculpa que você cria, dá um passo para longe dos seus próprios sonhos? As desculpas podem ser os maiores inimigos dos seus desejos. Mas e se você começasse a questioná-las e agisse com coragem, apesar delas? Quando é que você vai decidir que merece viver a vida, em vez de apenas sobreviver a ela? A vida não é um fardo. Ela é uma oportunidade e você merece vivê-la com plenitude, não apenas passar por ela. Há uma ternura que você ainda não ofereceu a si mesmo. Ela está esperando para ser descoberta, em um toque leve, como o de um amigo que chega sem pressa e diz que você é suficiente. Exatamente assim, desarrumado e humano. Você merece oferecer a si mesmo o carinho que muitas vezes se dá aos outros, permitindo-se a paz de simplesmente ser. Há um amor que ainda não se deu, pois tem se escondido atrás da pressa, atrás dos olhares que nunca entenderam. Mas e se, ao parar um pouco, você se desse o direito de vivenciar esse amor, sem pressa, sem medo? Não se engane, não é fraqueza precisar de descanso. Não é egoísmo querer espaço. E há uma beleza selvagem na sua vulnerabilidade. Quando você se permite ser imperfeito e descansar, você está, na verdade, se permitindo ser livre. E isso é uma força única. Este corpo que você tantas vezes criticou é sua casa sagrada e merece mais do que palavras duras. Ele merece a suavidade com a qual você fala aos outros, pois ele é o templo que carrega sua alma e merece ser tratado com o mesmo respeito e carinho que você oferece aos outros. Um dia, você olhará para trás e verá que não precisava ter medo de ser quem era. A vida não esperava que você fosse perfeito, apenas honesto com tudo que havia dentro. Porque ao final, a verdadeira paz está em ser genuíno, com todos os altos e baixos que você viveu. E hoje se trata de aceitar essa suavidade que guardou tanto tempo, de abrir as portas do seu próprio coração e permitir que sua luz encontre descanso em quem você é. Aceitar-se, finalmente como é, pode ser o maior presente que você pode dar a si mesmo. E aí, o que você achou dessa reflexão? Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas ideias ou sentimentos. Vou adorar saber como essa mensagem tocou você.
Se curtiu, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Vamos espalhar juntos a ideia de acolhimento e autocompaixão. Até o próximo vídeo.